Sim, sim, todos muito bem-vindos e hoje nós temos muita coisa bacana para conversar. A Lu é uma querida que eu tenho o privilégio de conhecer há o quê? Uns 2 anos e meio, quase 3, né, Lu? Isso, E Paty. estivemos juntas aí, eu fazendo assessoria da Lu, olha que privilégio, e ela palestrante, e foi crescendo uma afinidade, foi crescendo o interesse mútuo por tudo que é humano. A Lu vai se apresentar, mas principalmente, né? Eu acredito que o que fica é sempre o carinho, o respeito e aquilo que a gente acredita nas nossas práticas profissionais, aquilo que nós colocamos nas nossas palestras, e isso não poderia ser diferente do que resultados de confiança, né, Lu? Isso, Paty. Eu tenho que te dizer que é uma alegria muito grande estar compartilhando essa live contigo. Assim, você, desde do meu primeiro contato contigo, você foi cavando um poço de confiança comigo. Que E, privilégio meu! não, Paty, é muito. Vou só arrumar aqui, o celular está escorregando, aí tá bom. E aí, Paty, nessa história da gente criar uma conexão de confiança, era tão interessante que muitas vezes eu ia para algum evento e com aquela tensão, né, habitual, normal, natural, mas se você estava comigo no carro, era como se isso diluísse. E isso é um poder, Ô, é gente, um poder. E assim, ó, eu não vou privilégio. esquecer que lá atrás eu falava assim com você, o Paty, você é palestrante, Paty, você tem que subir em cima do palco. Lembra disso, Lô? Como dizem, palavras têm poder, né? Pois é. E aí é muito Palavras têm bom poder. estar aqui conversando com a Paty Augusto, né? Que é psicóloga, gente, para quem não conhece, é influenciadora de pessoas e palestrante. Então, a Paty traz esse potencial comunicativo em tudo que faz, né? Ela abre um campo de conexão gigantesco com quem ela cruza, né? Então, a minha felicidade aqui de estar batendo essa bola contigo é muito legal mesmo, assim. Eu estou celebrando aqui no fundo do meu coração. Também tô, Lu. Muito obrigada mesmo. É um privilégio. Eu acho que a gente já tem aí alguns minutos, podemos começar já, né, nesse Conexões. Lu, eu acredito que ninguém melhor do que você mesma para falar de toda essa trajetória que você vem construindo aí na comunicação, na fonoaudiologia, nas redes sociais, porque também é uma influencer, né, uma digital influencer. Conta pra gente o que a Lu está aprontando, o que a Lu está trabalhando, palestrante. Ô Lu, ô Paty, eu entendo que o meu caminho, ele é pela minha paixão na comunicação, né? Então, nasceu na fonoaudiologia, mas hoje eu nem sei se eu me entendo fonoaudióloga, né? Fazendo aquele fazer mais. Então, eu trabalho muito apoiando as pessoas a se comunicarem, a subir em cima dos palcos, né? A cuidarem dessa comunicação positiva, empática, que conecta. Eu apoio líderes, né, em modelos de mentoria, não só para trazer esses campos da comunicação interpessoal, mas para liderar mesmo, né, para trazer a sua própria influência para os times. E trabalho também com a comunicação não violenta, acreditando de verdade que nós temos uma intenção natural, positiva e compassiva. E dessa história, uma parte de mim é palestrante, né? Uma parte de mim leva essa experiência para os grupos. Então, essa perspectiva da comunicação, para mim, ela é viva e faz com que as pessoas que entram em contato comigo também cresçam, expandam esse potencial para esse nível máximo que elas puderem, né? Considerando aí que cada pessoa tem esse valor. E, Paty, já que o nosso tema é confiança, eu entendo que muitas pessoas vêm para um trabalho comigo não para buscar a melhor palavra ou o melhor discurso,
ou o melhor posicionamento, mas elas vêm para esse trabalho para crescer na confiança, na autoconfiança e para gerar confiabilidade. Então, esse daí é que é o cerne de todo o trabalho que eu executo, sabe? As pessoas podem pensar assim, ai, Lu, tira aquele cacuete de fala. Podemos tirar. Mas Sim. o principal apelo é de como é que elas vão ser percebidas como pessoas confiáveis e confiantes, né? E estender essa perspectiva. Então, palavras é muito pouco e para cada pessoa a gente vai construindo esse potencial de confiança na comunicação. E tem muito a ver com o que elas fazem, como fazem e o que elas querem como resultado, né? Então, Exato. já comecei a esquentar o nosso bate-bola. Está bem esquentado. E eu lembro perfeitamente, a Luciana, ela não é apenas palestrante, mas ela também é facilitadora. Ela faz um fortalecimento do time de líderes fantástico. E eu acompanhando um dos módulos de comunicação que ela fez, ela estava trabalhando um exercício postural, né? E nesse exercício, a base, e era nítido isso, a base era a confiança da pessoa colocar o seu eu para fora, né? Para ela comunicar quem ela é dentro da essência dela. E eu pude ver a minúcia e o cuidado com que a Lu não só trabalhava a questão comunicativa, mas principalmente essa questão do autoconhecimento e autorreconhecimento. Sabe? Eu nunca vou esquecer, Lu, nunca vou esquecer. Desde esse dia eu trouxe para mim a pose da Beyoncé que você ensinou. É um jeito de ancorar a confiança no corpo, né? Então, sim, a gente tem vários jeitos de fazer isso, sabe, Paty? E é tão interessante que se eu olhar para as pessoas que me buscam como esse apelo, então, outro dia eu atendi um cliente que veio para mim porque ele queria que eu trabalhasse com ele o discurso dele no dia do casamento. Uhum. No altar, para todo mundo. Então, totalmente inusitado, né, Paty? Mas o quanto que essa intenção positiva, transparente, dele mostrar o afeto e dele ser visto por um grupo, né? Pelo seu grupo, como um grupo, por alguém que aguenta essa responsabilidade, que suporta isso, né? Por outro lado, às vezes, Paty, quem me busca, às vezes, é o presidente da empresa e fala, Lu, eu assumi como presidente e eu tenho meu primeiro discurso pela frente. Eu quero que você me apoie nessa jornada, dessa linha, porque naquele momento, ele é um momento de muitos holofotes. E ali eu preciso dizer para que eu vim, a que eu vim fazer, né, Paty? Então, eu posso olhar tanto um pedido que pode parecer simples, né? Que é um pedido de um casamento, né? De reforçar os votos, de falar do seu compromisso, isso do seu comprometimento para uma mulher diante de um público, quanto, né, essa fala desse presidente para sua organização, para os seus times, para os seus líderes, também considerando e reforçando o comprometimento, né, Paty? Então, está tudo muito alinhado aí com esse valor da confiança. E o tanto que a comunicação, ela é um aporte disso tudo. Eu acredito que todos nós, né, Lu, passamos por situações que nos demandam muita confiança, né? E às vezes o termo confiança, ele se perde no sentido de você tem confiança de confiar, de acreditar no outro, você tem esse sentido para a palavra confiança, mas você também tem aquele outro lado, e a psicologia ela trabalha muito isso, que a confiança é aquele momento em que você anula as vozes, os fatores externos e escolhe acreditar em você,
nos seus potenciais, nos seus objetivos, né? E essa confiança, essas duas vertentes da confiança, seja de acreditar no outro, ou seja, de acreditar em você mesmo, nos seus recursos, naquilo que você tem em mãos, eles impactam não só no pessoal, mas também no profissional. E principalmente quando nós estamos falando aí de times, quando nós estamos falando de organizações, em que você lida o tempo todo com o outro, com o coletivo, com a necessidade de não fazer um trabalho sozinho. Tanto que hoje no currículo, eu acho que já virou até de praxe, as pessoas colocarem trabalho bem em equipe. Isso. Sou proativo. Mas quando você vai fazer uma dinâmica, quando você vai aplicar um teste, nós percebemos que as pessoas elas não são tão proativas assim e não trabalham tão bem em equipe assim, justamente por isso, porque falta confiança. Quando me falta confiança, eu tenho medo do meu parceiro de time ser melhor do que eu e aparecer mais e receber mais honrarias do que eu. Ou até mesmo de um funcionário que acabou de chegar na empresa tomar o meu lugar. E nós esquecemos do que temos de principal, que é o nosso diferencial, aquilo que nos torna únicos, aquilo que nos move, porque a confiança ela é uma força motriz, ela faz as coisas acontecerem. E não é fácil. Principalmente, estamos aqui duas mulheres, né? Principalmente para mulheres, porque o homem, desde de pequeno, ele já é criado com isso. Os pais e mães trabalham a confiança, a autoestima, a Uma autovalorização. coragem, Mas né? a coragem, né? Mas quando nós estamos falando aí de um universo feminino, nós encontramos também isso. E hoje, boa parte dos líderes você tem sendo homens. Ainda, E né, não, eu Paty? acredito que não seja à toa, Ainda. não é verdade? Sim, Paty. Eu acho que vale a pena a gente. Você começou falando aí, eu gostei muito, né? Do confiar em si, confiar no outro. Quando a gente pega essa palavra confiança, eu tenho esse primeiro sufixo aqui, que é o com. Então, mesmo que tenha a ver comigo, com a Lu ou com a Paty, é porque é por causa do outro, né, Paty? Então, é sempre Exato, a confiança comigo que eu me favoreço a essa exposição. Então, tem o com. Mas no meio, né, se a gente colocar confiar, esse feed, esse feeds, né, que a gente poderia trazer como uma base linguística, ela também se ancora na fé. E se a gente abrir essa perspectiva, a fé ela é uma crença em algo. Eu creio em algo que talvez ainda não esteja muito palpável, ou que eu não consigo visualizar o todo, mas é quase como um voto, né? De que vamos lá. A confiança para mim ela vem como um ato de fé, mas ele não é um ato de fé cego, né? Porque quando a gente traz essa confiança, essa confiabilidade, Paty, eu gosto muito de pensar também na estatística, sabe? Que a estatística tem um termo lá, que é a confiabilidade do estudo, ou qual é a confiança desse estudo, né? Se aplica em qual intervalo de confiança. Então, eu estou atrás de algo que eu me asseguro. Eu me asseguro como algo provável, como uma aposta, uma chance que aquilo aconteça. Então, nessa relação exato. da minha autoconfiança ou da confiança interpessoal, eu estou considerando aí uma aposta. Uma aposta que eu sou capaz de subir em cima de um palco, ou que eu sou capaz de estar à frente de um time, né? E conduzir esse time para esse lugar que eu aposto como um lugar possível, viável, e que a gente pode chegar lá juntos.
Então, Sim. quando a gente vai traduzindo, vai pegando essa palavra e trazendo na nossa jornada, o tanto que isso pode ser mais palpável, apesar de todo o campo da subjetividade que há, né? Tem um livro muito interessante que se chama Velocidade da Confiança. E no livro diz que talvez uma perspectiva é que a confiança ela não é tão subjetiva como a gente pensa que é. No livro fala que se a confiança ela tem um impacto na velocidade ou nos custos, essas duas variáveis elas são bem objetivas, né? Então, se eu entendo essa velocidade aí como esse suporte, que se eu estou com um time que traz a confiança, se eu estou numa relação confiante, as coisas acontecem num fluxo, numa velocidade maior. Mas se eu tenho uma desconfiança, talvez eu precise de mais tempo para digerir isso, talvez eu precise de mais reflexões. E a minha tomada de decisão ela é retardada. Exatamente. Então, realmente, a velocidade tem um impacto aí. E muitas vezes o custo, claro, porque o custo de uma desconfiança, ele está em vários níveis, não só no financeiro, né, dentro de uma organização, mas no custo emocional, né? Você que é psicóloga, né? Porque se a gente pensar bem, né, lá na confiança, talvez saia do campo da lógica. Mas quando eu penso se essa pessoa é confiável ou não, eu entro lá naquelas perspectivas das emoções que começam a me rondar. Sim, elas começam a rondar e aí cabe a nós utilizarmos essas emoções e lidarmos com essas emoções de uma maneira positiva. E quando você diz do termo fé, independente de crença, independente do que seja, essa fé ela tem que partir de você para com você mesmo, né? Por quê? Porque ela traz o sentimento e pensamentos e uma vibração positiva, ela traz a positividade. E a positividade, ela é um dos maiores e principais antídotos contra a autossabotagem. Em um momento que nós falamos tanto de mudança, de mindset, é justamente isso. É você acreditar que, independente das circunstâncias, independente dessas emoções que talvez internamente estão desordenadas, num turbilhão, você vai conseguir alcançar os seus objetivos, alcançar as suas metas, motivar o seu time, alavancar de repente uma equipe, vamos pensar, por exemplo, numa equipe comercial, para bater metas, uma vez em que você traz a confiança. Porque o quesito confiança, você disse bem, faz com que as coisas fluam. Mas em que sentido, em que direção e em que aspecto? Dentro daquilo que, quando você tem confiança, você de alguma forma se vulnerabiliza diante do outro. No sentido de dizer, olha, confio em você para fazer isso. Ou seja, quando um líder diz para um liderado que confia nele para fazer isso, quebramos totalmente aquele paradigma do eu mando, você obedece. Então, você vulnerabiliza um pouco a imagem do líder no sentido de chefe, humaniza ele, e aí as coisas vão acontecendo. Eu lembro que eu comentei com você mais cedo que, inclusive, um dos principais benefícios da confiança para times, para organizações, é justamente que quando você confia na sua equipe, seja você líder ou não, você consegue compartilhar as dificuldades ou os gargalos ou as situações que ali estão sendo um empecilho para que você obtenha e chegue onde precisa chegar. E quando você tem essa confiança, você compartilha. E uma equipe onde você tem diversas pessoas, você tem
diversas possibilidades, diversos olhares, diversos universos. E, principalmente, emoções diversas. Então, acaba fazendo um equilíbrio. Positivas, né? Diversas e positivas, né? Diversas e positivas. Muito bom. Ô, Paty, isso que você está falando talvez seja o maior potencial da confiança, que é essa capacidade de gerar conexões mais genuínas, mais autênticas, em que as pessoas não executam algo por ameaça ou por culpa, né? Então, quando se instaura a confiança dentro de uma organização ou numa relação, os sentimentos negativos, eles desaparecem. Porque eu gosto de olhar toda vez que eu estou, né? Falar, isso é confiável ou não é? Eu gosto de pôr nessa balança. Porque quando eu vejo que o comportamento do líder ou, né, daquele indivíduo quebra a confiança, eu gero talvez sentimentos estranhos, como medo, como aquele sentimento de Ansiedade. Ansiedade. de ansiedade ou de agressividade, né? Ou até de desprezo. Se aquela pessoa não vem pelo elo da confiança e vem pelo elo da imposição, esses sentimentos eles afloram e a partir daí eu tenho comportamentos disfuncionais. Olha que legal a gente pensar sobre isso. Então, na hora que a líder começa a pressionar, né, com ameaça, aquele colaborador pode até fazer aquela entrega, mas aquela entrega ela não é feita sob um escopo da colaboração. E quando eu estou, né, com times em que a confiança é o norte, ou que aquela organização tem uma cultura de confiança, aí essas pontes, elas se conectam, né? Então, um dos estudos mais interessantes em que líderes são avaliados como confiáveis ou não, aqueles que são avaliados positivamente como confiáveis, há sentimentos por detrás e há percepções e julgamentos de que esse líder é o líder que sabe executar, que tem conhecimento, que tem... ele veio fazer algo, ele veio fazer uma diferença, né? Com todas as habilidades técnicas dele. E ele também é visto com uma outra esfera de alguém próximo, de alguém sociável. Então, nessa jornada, né? Quando a gente olha lá para esses pesquisadores sociais, né, ou pesquisadores da ciência, a gente encontra esses dois campos muito fortes, validando a presença confiante, ou essa presença de alta credibilidade. Eu sou bom naquilo que eu faço, eu sou tecnicamente eficiente e, ao mesmo tempo, eu sou esse líder que sabe escutar, que sabe comunicar, e que tem abertura na relação. Muitas vezes, e isso é muito legal a gente pensar, Paty, que às vezes existe um estigma, que a confiança ela está localizada na austeridade. Então, sim, naquelas pessoas que chegam de cara fechada, né, gravata, e de uma forma dura, no máximo falam bom dia, boa tarde e viram as costas. Mas a confiança ela não mora aí. Né? E você falou uma palavra que ela é genial, que é essa história da vulnerabilidade. A vulnerabilidade é um dos elementos dentro da cultura organizacional que deveria ser estimulado. Porque na hora que eu viro para você, Paty, e falo assim, Paty, eu preciso da sua ajuda. Você, por exemplo, pode me chamar para a live, que eu tenho uma super dificuldade de chamar. claro. Quando eu me vulnerabilizo, a gente começa a criar um elo de alta reciprocidade.
de grande engajamento e grande força, porque você não vai fechar os olhos para isso. E eu me sinto fortalecida quando você vem com a sua ação. Então, se eu quero trazer um elemento tão subjetivo como a confiança para dentro da minha organização, para dentro da minha relação, por que não a gente sair daquele lugar de todo-poderoso, né? Sairmos daquele lugar de que os líderes sabem tudo e a gente não compartilhar algo. Então, essa natureza da vulnerabilidade, do compartilhar, do pedir ajuda, ele fortalece as relações de confiança. Porque humaniza as pessoas, né? Quando você trabalha essa aproximação, quando você reconhece, né, que não tem o controle sobre tudo, que não precisa estar à frente de tudo, que você confia na sua equipe, a sua equipe, ela te vê como pessoa. Eu tenho visto e ouvido muito nesse momento de pandemia que diversos profissionais estão em casa no formato do home office. E, para minha surpresa, eu tenho ouvido muito de líderes, de gestores que estão aí fazendo quase que um reality show, ou seja, a câmera do notebook tem que ficar ligada das 8 da manhã até as 17 horas. Se a pessoa vai ao banheiro, a câmera tem que permanecer ligada. Ela deixa o notebook lá e vai ao banheiro. Não tem confiança aí. Que fragilidade é essa? E o líder que faz isso, ele precisa repensar. Por quê? Porque esse talento que está sendo monitorado, na primeira oportunidade que ele tiver que se desvincular dessa organização, que sair dessa gestão, ele vai fazer. Muitas vezes, ainda se acredita que o que vai manter o colaborador é um salário, é um benefício. Porém, na situação em que estamos, boa parte dos profissionais estão considerando outras coisas, incluindo a saúde mental. E aí, Lu, eu estou aqui pensando no seu trabalho, né, com a liderança. Eu imagino que você já tenha visto e identificado alguns gargalos disso, né? Porque as empresas, elas te chamam e falam, vem fazer um treinamento aqui com a minha equipe. E aí você vê, algumas vezes a pessoa do RH, ela tem um projeto super bacana, mas ela sabe que se ela apresentar para o CEO, para o diretor, ela vai ganhar um não na hora, então ela não apresenta. Você tem uma equipe que tem medo de chegar perto do gestor. E aí, Lu, como você consegue direcionar isso? Porque, veja bem, né? Essa perspectiva da confiança, a todo momento, ela está relacionada ao meu campo da expressividade. Então, de como é que se eu tenho resultados, de como que eu abro os resultados e mostro e falo, né? É uma forma de ancorar a confiança. Ou mesmo nessa história da solicitação da ajuda. Então, quando a gente está com um grupo, é muito interessante a gente saber quais são as necessidades básicas que esse grupo põe para a gente. Hoje mesmo, eu estava no trabalho de mentoria com uma cliente e ela é uma super líder. E ela falava assim para mim, não, Lu, eu estou achando que a minha colaboradora está muito em casa. Eu quero que ela fique aqui comigo, do meu lado. Eu falei, mas por que você precisa que ela fique? Não, porque eu ligo para ela, ela não me atende. Falei, tá, então você está me dizendo que para você é muito importante essa acessibilidade, essa prontidão em te receber. Então, por que isso não pode ser uma conversa com ela? Porque ela pode, talvez, continuar de forma remota e fazer, e te dar essa disponibilidade que você deseja, por exemplo. E aí, Paty, eu escuto de outros líderes e de outras pessoas que falam, Lu, eu estou adorando o home office. Sabe por quê? Porque eu estou mais produtiva. Então, muitas vezes, não é o controle em si,
Mas o que está por detrás desse controle? Porque às vezes, para mim, a minha primeira perspectiva é: fica aqui do meu lado que eu quero te ver, né? Uhum. Primeira. Mas se eu for aprofundar mesmo, muitas vezes essa necessidade de mais retornos, é de mais reuniões. Então, se isso é necessário, vamos construir essa jornada para que fique fácil. E se o meu líder ele está distante, talvez esteja distante, eu brinco, sabe, Paty, por N motivos. Mas o colaborador sempre pensa que é porque há falta de confiança. E aí... Ele fez alguma coisa errada, né? Isso. Eu fiz uma coisa errada, eu não entreguei, ou ele valoriza mais a minha colega do lado e não me valoriza. E muitas vezes... Eu vou ser demitida. Isso. E muitas vezes essa ponte para esse resgate dessa confiança é a comunicação. Então, por que não pode partir do colaborador falar com o seu líder? Puxa, quero ter uma conversa com você, você tem uns minutinhos agora? E essa história de você tem uns minutinhos agora para mim pode ser um papo muito incrível. Então, eu já apoiei pessoas que foram fazer esse bate-papo com a alta liderança que queriam, né, uma oportunidade para alavancar a carreira, queriam uma oportunidade de mostrar um novo projeto. E que no final dessas conversas, às vezes as pessoas falam: puxa, muito obrigada por me escutar. Foi tão bom esse bate-papo. E por que você não abre esse espaço para todo mundo? Isso a minha cliente perguntando para o líder dela. E o líder dela simplesmente respondeu: uai, será que todo mundo tem algo de diferente e há mais para dizer? Então, eu gosto muito de olhar para esses dois lugares, porque para mim eles não são muito diferentes, sabe, Paty? Porque Sim. no final das contas, são dois que precisam falar e dois que precisam ouvir. E fazer isso em diferentes situações, não apenas naquela do feedback do final do ano. Você falou tudo. E eu ia até dizer isso, que o que você está me contando me lembra muito o cenário do feedback. E principalmente, eu já tive alguns clientes em consultório que eles tinham pânico de feedback, seja na vida pessoal, ou seja, e principalmente na vida profissional. Pânico, literalmente pânico. E o feedback, a visão, a intenção dele não é essa. É dizer para aquela pessoa, num vínculo de confiança, de respeito, né? As coisas e situações que precisam e devem ser dirigidas, conduzidas de maneira diferente. O que nós percebemos muitas das vezes é que são esses dois universos que você está contando. Um é a pessoa que vai receber que está receosa do que ela vai ouvir. E muitas das vezes o outro universo é aquele gestor ou RH, quem está dando feedback, que fica inseguro de dizer: olha, você precisa melhorar nisso. Olha, isso daqui vamos tentar conduzir dessa forma. Porque nós ainda vemos você dizer ao outro de maneira óbvia, ética, gentil e responsável, né? Pontos que precisam ser melhorados, ampliados, o que quer que seja, como uma ameaça. Isso. Mas nós não nos sentimos ameaçados pelas pessoas que nós confiamos. Legal demais. E principalmente quando a pessoa ela fica com receio, e eu trabalhei muito isso, se esse receio de receber um feedback, ele te leva ao terror, é sinal de que você não confia em você mesmo. Muito bom. E aí eu olho para a minha história e penso, gente, se lá, quando eu tinha 18 anos, se eu não tivesse, apesar de todas as circunstâncias que estariam aí diante de mim, eu não tivesse confiado que eu daria o meu melhor, que eu faria o meu melhor e que eu teria possibilidades, eu não estaria aqui. Perfeito. Com toda certeza eu não estaria aqui. Mas é um processo que começa interno, começa no indivíduo, para se estender para o time. Isso.
E aí, é nesse encontro de duas pessoas, ou de um líder e equipe, é que nós fazemos o quê? Nós reforçamos os vínculos. E uma vez que os vínculos são reforçados, a comunicação é resgatada, novas posturas são adotadas, porque você tem um espaço para que demais colaboradores, para que demais participantes daquela equipe deem a sua opinião. Isso. E isso você sabe, talvez até melhor do que eu, assusta diversos e diversos profissionais, porque ainda existe aquele medo de perder o lugar. Isso não é confiança. Se a confiança ela está pautada em algo que foge do seu controle, no sentido de o emprego, a vaga, o lugar, não é confiança, é apenas uma projeção. Você projeta uma expectativa. A confiança, ela aparece quando você entende aquele lugar e muitas das vezes percebe se é um lugar que te cabe ou não. Nessa história não tem a ver com o outro, né, Paty? Tem a ver consigo próprio. E da gente possibilitar essa conexão de uma forma respeitosa, porque o feedback significa que eu estou muito interessada em você. Senão nem daria feedback, eu te daria um cartão vermelho. Mas se eu venho para esse bate-papo, se eu venho para essa conversa, é porque me interessa o que você faz, como você faz, e a gente precisa de um ajuste. Então, quando eu penso, né, numa cultura baseada na confiança, essa transparência na comunicação, ela precisa existir. Essa liberdade, né, em que eu vou de forma respeitosa e não com a intenção de colocar o outro no castigo. Paty, muitas vezes eu lido com líderes mais duros, mais firmes e até agressivos. E lá no fundo eu falo, mas quem é que vai dar o feedback? Essa pessoa incrível que é você, essa pessoa genuína, ou alguém que quer colocar o outro de castigo? E a gente precisa anular esse lugar do castigo. Ele não faz ninguém crescer, né? A gente precisa vir com ética e com amorosidade, porque significa que eu estou do lado do outro. Então, quando eu trago essas habilidades de conversas francas, honestas e importantes para uma organização, eu estou fomentando vínculos de confiança. Estou fomentando conexões fortes, Paty. E eu costumo dizer que eu escolho fazer o feedback em 7 passos, por exemplo. Mas um deles, talvez, ele não seja nem o primeiro, nem o último, nem o do meio. É quase que uma carta coringa, que é o momento de eu fazer a escuta do outro. Porque feedback parece que é só assim, né, Paty? Eu falo, você fica calada. Mas eu também tenho um momento aqui que é para te ouvir. E não é te ouvir lá no Muro das Lamentações. Porque muitas vezes as pessoas acham que é esse o lugar, né? De, sabe, Lu, eu não entreguei o relatório, sabe por quê? E aí começa o Muro das Lamentações. Mas eu preciso te elevar para um campo de uma escuta não para trás, como um looping cada vez mais de, ai meu Deus, mas para uma direção do futuro, de como é que vai ser daqui para frente. É aí, sabe, Paty? Essa é uma virada de chave bem legal e que traz essas conexões de forma respeitosa, em que eu estou do lado do outro. É aí. Então, quando a gente olha, né, para esse cenário da organização, se eu for olhar, puxa, essa minha organização tem uma cultura de confiança. Então, eu posso dizer, daquilo que a gente já falou, hein? Vulnerabilidade, da gente saber pedir e criar essa sintonia fina entre as pessoas. Segundo, dessa comunicação genuína, em que eu tenho liberdade, eu mostro minha autenticidade. Eu também posso trazer aqui algo que está relacionado, e que eu quero te ouvir, com esse lugar de autonomia, com esse potencial de fazer
as escolhas do meu jeito. Então, significa que Lu e Paty estão dentro de uma organização. Há um pedido para nós duas, mas talvez nós duas possamos executar aquilo de formas diferentes, porque nós somos diferentes. Então, esse respeito e essa viabilidade, sabe, ela também precisa estar dentro de uma organização que tem o selo da confiança. Me fala sobre isso, eu quero te ouvir agora. Ô Lu, eu acredito que você falou basicamente tudo quanto a isso. Precisa estar, respeito, é uma comunicação empática, é comunicação empática mesmo, é empatia. Mas isso que você disse me fez pensar uma outra coisa, que talvez seja até uma pedrinha no sapato de muita gente. Ok, tudo que estamos falando de confiança é muito bonito, é interessante, mas e quando a confiança já foi quebrada? E quando, às vezes, eu acabei de chegar numa equipe que, assim, o líder anterior foi daqueles. Ou eu acabei de chegar, eu acabei de entrar numa equipe em que o líder atual é desses, não me inspira confiança. Ou essa confiança já foi quebrada mesmo por conflitos internos. Principalmente agora, nos últimos 2 anos, que vivenciamos uma crise, muitas empresas tiveram que demitir muita gente. E isso quebra aquela confiança que antes existia de, não, vou ficar nessa empresa até eu aposentar. Agora não mais. Será que essa empresa vai falir? Será que não vai? E eu fico pensando, como lidar com essa pedrinha no sapato? Como você orientaria as equipes, os times com quem você pega? Por exemplo, quando eu chego para fazer uma palestra ou orientação de alguma equipe, eu trabalho principalmente com o tema da diversidade sexual, e nós sabemos aí que, principalmente mulheres transexuais, para a maioria das empresas e para a maioria de algumas organizações, não somos confiáveis nem para usar um banheiro, né? Então, eu trabalho muito isso, de você ver o outro lado, ver que ali você tem um profissional e ter ações que vão promover justamente o resgate do respeito ao outro enquanto sujeito, enquanto indivíduo, enquanto humano, né? O resgate dessa comunicação e você fazer, muitas vezes, não um confronto, porque o confronto não é só com uma discussão. Às vezes o confronto ele surge naquele colaborador que chega sempre atrasado, às vezes o confronto ele surge naquela resposta mais seca, que uma coisa é ser objetivo, outra coisa é ser seco, desprovido de emoção. E você disse bem, quando nós fazemos essas conexões, nós estabelecemos vínculos emocionais. Mas a resposta que vem seca, ela é desprovida disso. Então, eu, na minha frente, eu trabalho muito esse resgate por meio da humanização dessa figura, por meio do mostrar, fazer um parêntese em tudo que já passou, que já foi, que se sabe, que se acredita, e fazer um restart. Mas e você que trabalha especificamente com a comunicação, com o feedback, e que pega situações assim, de todos os níveis, como que você direciona e orienta? Paty, tá me vindo aqui agora, né? Um trabalho que eu faço com um cliente em especial, e hoje ele é o presidente de uma instituição. Mas a cada temporada, esse presidente muda de lugar, né? É outro presidente que assume. E nas últimas temporadas, vieram líderes muito duros, agressivos, que tinham baixo nível de engajamento dos times. E que os parceiros dessa empresa também estão sensibilizados por causa dessa dureza. Mas não só da dureza, mas também da perspectiva da desconfiança, né? Porque a desconfiança é quase uma agenda oculta que fica no pano de fundo das relações. Então, esse líder falou, né, no nosso trabalho, eu falei, tá, o que você
qual que é os seus valores para trazer essa organização, né, construída aí com toda a sua integridade, com aquilo que você prega e de fato faz, né? Trazendo com clareza isso. Então, Lu, ele falou comigo, né, Lu, a coisa mais difícil que existe é quando o cenário é totalmente negativo, desprovido aí dos vínculos verdadeiros, e que aí eu apareço como alguém, né, com a bandeira branca e falo, vamos lá. E um dos aspectos mais importantes, Paty, para reverter esse cenário, em primeiro lugar, é escutar as pessoas. E essa escuta, ela não é só uma escuta passiva, ela é uma escuta ativa. De eu entender de fato as necessidades do outro. E muitas vezes o que está por detrás da sua necessidade, né, aquilo que importa para você, também é algo que importa para mim. Mas que parecia que a gente estava sem a sintonia. Então eu escuto, mas a outra parte tão importante é você falar também, se expressar com a sua verdade, com a sua autenticidade e trazendo clareza nos seus propósitos. E isso, eu disse para ele, né? Isso vai mudando a cultura. Não é de um dia para a noite, mas é possível de mudanças. Porque o líder, ele é o âncora, ele é um espelho, ele é esse corpo, essa alma viva, né? Eu falo que quase que é uma mistura entre eu sou a Lu e a etiqueta de líder, porque a minha identidade está aqui presente. Então, a comunicação, ela é essa peça principal. Em muitas pesquisas realizadas em empresas nos Estados Unidos, foi validado elementos que fomentavam a confiança. E 2, em especial, Paty, se mostraram frágeis nesse estudo que eu li, se não me engano, Pousac. E aí, o que ele falava que nessas empresas era mais frágil? O reconhecimento. O reconhecimento como algo que seja tangível. Então, alguém que faz bem. Então, eu valorizo aquilo que ele faz bem. Eu faço isso de forma inesperada. Então, não há um momento só para que isso aconteça. Isso pode acontecer a todo momento. E eu faço isso de forma pública. Então, isso é algo que resgata a confiança. É uma atitude. E a outra atitude é você abrir o seu plano de voo, né? Então, quando eu subo no avião, eu falo, nossa, e agora? Confio ou não confio no piloto? E essa história de confiar ou não no piloto diz respeito a ele de vez em quando ir lá me avisar onde que a gente está sobrevoando. Eu estou São Paulo, eu estou Brasília, eu estou Rio de Janeiro. Puxa, eu estou não sei quantos pés do chão. Nossa, daqui a pouquinho nós vamos entrar aqui numa neblina e vai ter turbulência. Se prepare, aperte os cintos. É aí, sabe, Paty? Essas duas forças que aumentam a credibilidade, a confiança e a confiabilidade dentro de uma organização. Eu quero mudar essa rota? É possível? Por que não? Mas a gente indo aos poucos, sem saltos, porque nada muda 100% de um Do dia para a noite. Não tem como mudar, principalmente quando nós falamos. Não tem como mudar, principalmente quando nós falamos de pessoas, e todos nós temos bagagens, né? Bagagens culturais, bagagens das nossas vivências. Então, é um processo. Só que na empresa é onde nós passamos a maior parte do tempo, mais até do que com as nossas famílias. Então, é ali que vão surgir mesmo os conflitos, as quebras ou não de confiança. E eu acredito, eu utilizo muito disso, é esse diálogo que você está dizendo. É abrir um espaço para fazer uma escuta e promover um diálogo, mas um diálogo assertivo. Não é um diálogo que se torne um monólogo, mas um diálogo extremamente assertivo
e um diálogo que promova a reflexão. Muito bom, cara. Sempre digo que, às vezes, você vai ter um líder, mas quando esse líder ele vai passar um relatório para a diretoria, dizer dessas ações, ele não fala sozinho, ele fala por toda uma equipe. Assim como a equipe, um colaborador não fala sozinho, ele fala também por toda a liderança daquela empresa. E haja visto a importância, então, de nós considerarmos que o valor da confiança, ele é inerente a qualquer atividade profissional e também inerente ao nosso dia a dia. Dia dos Namorados está vindo aí, eu vi até uma brincadeirinha muito sem graça, que muita gente vai passar o dia corno. Não faz sentido. Eu acho que qualquer relacionamento, seja íntimo, seja afetivo, seja profissional, ele é baseado por essa confiança. Então, se você está em um relacionamento, independente do que aconteça externamente, você precisa confiar. Se acontecer algo que quebre esse vínculo, sente, converse, dialogue, faça propostas, diga o quanto aquilo está ecoando em você e o que é possível fazer dentro das suas forças, dentro das suas crenças. E a relação de líder, a relação de colaboradores é muito isso. Alguns líderes ainda são inseguros de um colaborador da sua equipe se destacar. Eu trabalhei numa empresa que eu tinha um gestor maravilhoso. Eu lembro que logo no início eu cheguei para ele com um problemão. Eu estava recém ali na empresa, falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele olhou para mim e disse assim, resolva. Falei, como assim resolva? Resolva. Se eu precisasse fazer o seu trabalho, eu não teria você aqui. Resolva. Fui correr atrás, falei, nossa, que pessoa grossa, né? Pelo amor de Deus. Corri atrás, resolvi. Depois ele me chamou, falou assim, você viu o que aconteceu? Conseguiu resolver? Então, eu sei que eu posso ter sido rude com você, mas eu precisava naquele momento demonstrar que eu confio em você e que quando eu não estiver aqui, você vai precisar resolver. E eu te dou autonomia para acionar qualquer um dessa empresa. Então, você sabe o que fazer. Foi um soco que eu tomei quando ele me disse resolva, mas eu tomei mais 2 outros quando ele confiou mais em mim do que eu mesma. E eu acho que é isso que resgata esses vínculos e faz a diferença. Ô Lu, eu tô vendo aqui, nós temos 4 minutinhos. Alguém quer mandar alguma pergunta para a Lu responder, para eu responder? Eu também, né, Quem Paty? quiser aí, tanto a Lu quanto eu estamos lá no site da DMT, www.dmtpalestras.com.br. Levem para treinamentos da Lu, levem palestras da Lu para equipes, para líderes, para times, levem a Patrícia. E eu também não posso deixar de agradecer o pessoal da DMT, que nos dá esse suporte, que promove essas conexões, né, que mais do que a boa delegação, indicador de confiança, é isso mesmo, Adriana. E essas conexões, mais do que promover um número, um algoritmo no Instagram, a intenção da DMT é compartilhar informação, é compartilhar conhecimento. Então, assim, muito obrigada, equipe mesmo. Lu, muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada por esse tema maravilhoso, muito obrigada por todo o ensinamento, carinho. Mal posso esperar para a gente poder se abraçar, para a gente se reencontrar. Muita saudade de você, todos os meus amigos que estão aí, todos os amigos da Lu, muito obrigada, viu, por terem vindo. E a ideia é isso que a Camila está dizendo aqui para nós, né? Que ela tirou esses insights, né? Que essas palavras tenham tocado as pessoas no sentido de se observarem, se conectarem. E eu estou muito feliz, Paty, de estar aqui trocando com você. Você é uma pessoa incrível e que inspira muita confiança, né? E quero agradecer a DMT, enfim, que a gente possa
levar nossas palavras a muitos corações, né? Não são ouvidos, são muitos corações. Foi muito Muitos bom trocar corações. com você. E, por favor, salve a live. Ela vai ficar salva aqui no IGTV e depois eu te ensino um jeito para você levar ela para o seu Insta também, Lu. Paty, uma palavra para as pessoas aumentarem a sua autoconfiança. O que você poderia dizer para elas? Eu digo sempre, pegue um espelho, olhe para você mesmo. Tudo que você precisa para aumentar a sua autoconfiança está ali. Se você não gosta do que você está vendo, se reinvente. Tenha coragem. Você Uau. tem o que é preciso. E você, Lu? E depois disso, expresse aquilo que é importante para você. Né? Então, fechamos, né, Paty? Fechamos. Beijo, muito obrigada, Beijo, pessoal que Paty. participou. Fiquem bem. Tchau, pessoal. Obrigada.